Tipos de purificação. Físicas. Causas. A causa do surgimento das doenças são os remédios. Não se assustem com essa afirmação, pois, na verdade, toda moléstia é criada pelo tratamento médico. Então, o ponto central da sua origem está no uso de medicamentos que, mesmo sendo empregados como um meio de curar as enfermidades e diminuir o número de doentes, produzem uma ação contrária, gerando assim um engano quase impossível de ser admitido pela maioria. De fato, é uma verdade tão clara que nem precisaria de comprovações. Entretanto, as pessoas não a percebem e continuam iludidas. Os remédios constituem, por isso, o grande enigma que leva a humanidade a confiar cada vez mais na medicina, acreditando piamente que, através dela, podem ser resolvidos os problemas das doenças. Para esclarecimento de um problema tão misterioso, qual seja a causa das enfermidades, preciso dizer que o pensamento da medicina está invertido, pois as interpreta no sentido negativo. Quero, por isso, detalhar essa questão. Desde a sua origem, o ser humano traz consigo toxinas hereditárias e, após o nascimento, acumula outras injetadas no corpo de várias formas. Ao expor esses conceitos diferentes, as pessoas podem ficar surpresas, pois desde tempos remotos domina a ideia, que se tornou um senso comum, de que os remédios existem para curar as doenças ou auxiliar na manutenção da saúde. Por isso, corre a crença de que a fabricação de bons remédios resolveria o problema dos enfermos. Daí ser o objetivo principal dos tratamentos medicinais a recuperação da saúde. Eis a razão de, especialmente nos Estados Unidos, empreenderem-se grandes esforços no sentido da descoberta de medicamentos cada vez mais poderosos e eficazes. Entretanto, apesar dessa busca contínua, ao invés de as doenças diminuírem, continuam aumentando gradativamente. Não existe, portanto, nenhuma lógica na procura de novos remédios. Todo remédio é droga. Originariamente não existia, no globo terrestre, remédio algum. Com o passar do tempo, contudo, foram aparecendo determinadas drogas que diminuíam o sintoma das doenças sem, contudo, curá-las definitivamente. Na verdade, então, os remédios não passam de toxinas que são introduzidas no organismo, deixando-o ainda mais debilitado. Diante de tais constatações, deve-se ter cautela e observar profundamente os fatos, procurando entender o porquê de todo remédio ser uma droga altamente perniciosa. Toxinas e doenças. Como já expliquei, todos os órgãos do corpo humano foram feitos para não processar totalmente elementos estranhos, mas somente aqueles estabelecidos por Deus como nutrientes necessários à manutenção da vida. Então, por serem componentes adversos, apenas uma pequena parte dos remédios é absorvida como nutriente. O restante permanece no organismo em forma de toxinas, que se acumulam em vários pontos e, no decorrer das atividades humanas, solidificam-se, concentrando-se nas regiões nervosas mais solicitadas pelo uso. É óbvio que os nervos mais requeridos são aqueles localizados na parte superior do corpo, especialmente em volta do pescoço. Aí é que se concentra o maior número de toxinas, as quais depois se encaminham para o cérebro, olhos, ouvidos, nariz e boca, locais onde também se acumulam. Eis então o motivo de, em qualquer pessoa, serem encontradas solidificações em volta do pescoço e nos ombros. Quando essas toxinas atingem certa quantidade, surge uma ação natural para eliminá-las. Nesse momento, através da febre, se liquefazem, transformando-se em catarro, suor, coriza, urina quente. Tal processo, denominado comumente de resfriado, não passa de um método de eliminação de toxinas. Em geral, vem acompanhado de um pouco de desconforto e mal-estar passageiros.
Importa apenas saber que se trata de um recurso de limpeza que purifica o corpo e promove a cura. Uma gripe, portanto, é uma ação maravilhosa do organismo. Mesmo tratando-se de um ato fisiológico muito simples, traz resultados surpreendentes. Por conseguinte, cada pessoa que dele se beneficiasse deveria render graças à providência divina pela incomparável proteção. Como, entretanto, o ser humano não conhece o valor profundo do sofrimento da purificação, interpreta-o no sentido negativo. E ainda para impedi-lo, foi inventado o tratamento médico. Daí ser possível entender o quanto está errada esta postura. Na verdade, uma ação purificadora, quanto mais forte, maior vitalidade proporciona ao corpo humano. Sendo então bloqueado esse processo natural de limpeza, nada mais ocorrerá senão o enfraquecimento da força vital através dos venenos chamados remédios. Produção de remédios. Desde antigamente, vêm sendo extraídas de ervas, raízes, cascas, minerais, órgãos de animais, etc., certas substâncias que são transformadas em remédios na forma de chás, pós, glóbulos, líquidos, cápsulas, pomadas, injeções. Quaisquer dessas substâncias, uma vez aplicadas ao organismo, paralisam a purificação. Na verdade, tais remédios não passam de venenos fortíssimos que, em muitos casos, ameaçam a vida. Daí a razão de serem tomados em pequenas quantidades, diluídos e em várias vezes ao dia, para não provocar intoxicação. Então, de acordo com essas prescrições, um remédio, para ser eficiente, deve apresentar elevado nível de veneno, sem, contudo, causar danos ao organismo. Triste ilusão. O que na verdade acontece é o aumento exagerado de solidificações de toxinas exatamente pelo uso de drogas com alto teor de toxicidade, as quais, em lugar de serem dissolvidas e eliminadas, permanecem no corpo, dando origem às doenças que afetam hoje grande parte da humanidade. Daí então ser muito comum ouvirem-se frequentemente recomendações sobre cuidados higiênicos e prevenção de doenças. Tais alertas criam nas pessoas um temor incontido de pegar gripes e, por outro lado, certo contentamento pelo fato de a vida humana ter sido prolongada por um pouco mais de 60 anos. São, pois, dois grandes erros tidos como importantes vitórias. De fato, uma pessoa saudável, livre de impurezas, portanto sem doença, pode viver facilmente mais de 100 anos, tendo inclusive uma morte natural sem nenhum sofrimento. Torna-se, por conseguinte, óbvio que a conquista de uma vida longa, saudável, resulta de um organismo isento de toxinas. Por isso, tratamentos médicos nunca constituem meios de cura. São apenas recursos para aliviar momentaneamente os sofrimentos. Daí que procedimentos tais como repouso absoluto, compressas, emprego de remédios, fricções com pomadas, resfriamentos por gelo, aplicações com raios e eletricidade, tudo não passa de um processo solidificador. Mesmo assim, existem, dentre os inúmeros tratamentos em voga, alguns um pouco diferentes. Um deles é a moxa, técnica da medicina oriental, que consiste em fazer pequenos pontos de queimaduras nas partes do corpo afetadas por alguma enfermidade. Produz um efeito semelhante ao da acupuntura. O outro é representado pelo aumento de temperatura do local atingido pela doença para estimular a febre. Ambos os recursos, contudo, trazem apenas um alívio temporário. Depois de certo período de melhora, o problema volta como antes. Além desses dois métodos, cujo princípio se baseia no uso do calor, existe ainda a radioterapia, empregada na destruição de células cancerígenas. Seria um excelente processo se eliminasse apenas o câncer, mas como acaba também com as células sadias, produz efeitos colaterais indesejáveis, mais negativos que positivos. Após tantas constatações, pode-se afirmar que a única maneira de ser obtida a cura definitiva consiste na dissolução das toxinas e sua posterior eliminação.
Até mesmo entre os médicos já é corrente a expressão solidificar a doença. Para isso, empregam os remédios como meio mais eficaz. Entretanto, eles mesmos sabem que os medicamentos que usam causam outras doenças. Fica, portanto, claro que quanto mais intenso for o tratamento médico, maior a probabilidade de novas doenças aparecerem, além de o próprio paciente ir piorando cada vez mais, pondo em risco a sua vida. Para comprovar o que lhes digo, vou expor o resultado de algumas observações. Em pacientes que desejam ardentemente curar-se e para tanto usam remédios caríssimos, no geral, os resultados são péssimos. Já outros que não ligam tanto para suas doenças têm mais facilidade de obter a cura. São comentários que ouço, inclusive, dos próprios médicos. Da mesma forma, quem se preocupa exageradamente com princípios de higiene torna-se mais fraco, enquanto aqueles menos obsessivos possuem saúde melhor. Também frequentemente ouço dizer que as famílias dos médicos e enfermeiras são mais suscetíveis a doenças. Há ainda um outro fato interessante que sempre nos chama a atenção. Ao serem pesquisadas as causas da existência de pessoas com notória saúde, na verdade, casos raros, os entrevistados costumam dizer que nunca ficaram doentes, nunca foram ao médico, nunca tomaram remédio. Concluindo, do meu ponto de vista, acho extremamente necessário refletir bem sobre o que é a verdadeira saúde e a maneira correta de como conservá-la sem precisar do emprego de medicamentos. Materiais. Danos materiais. Tendo por base as consequências advindas dos danos materiais, pode-se verificar que as purificações assumem diferentes formas de acordo com a causa que as originou. Quem, por exemplo, pratica roubos ou apropriações indébitas, acarretando prejuízos materiais aos outros, ou leva a um nível de vida superior às suas posses, sofrerá dificuldades financeiras ou perda de bens materiais. Outra ocorrência bastante frequente em famílias abastadas é um dos filhos desperdiçar a fortuna que lhe foi deixada pelos pais. Nesse caso, o que realmente acontece é algum dos antepassados ter escolhido um descendente para eliminar os pecados dos ancestrais, purificando assim a sua linhagem sanguínea para impedir-lhe a extinção e, ao mesmo tempo, proporcionar-lhe condições de prosperidade futura. É por isso que nunca surtirão efeito conselhos ou advertências ao esbanjador. Ainda com respeito a esse fato, observa-se comumente que o filho perdulário é visto como mau, tido como o destruidor da família. Do ponto de vista dágio, contudo, ele é superior aos demais, porque está limpando as impurezas e corrigindo os erros dos antepassados. Percebe-se assim que, em momento algum, existe a possibilidade de o bem e o mal serem determinados simplesmente pela razão humana. Então pode-se concluir que a purificação sempre se processa de acordo com a lei da sintonia. Assim, se alguém comete falhas relacionadas a bens materiais, sofrerá em consequência prejuízos causados por incêndios, assaltos, roubos, perdas na bolsa de valores ou em jogos de azar, por exemplo. Incêndios. Através de uma observação atenta, percebe-se que o destino de pessoas ou empresas transforma-se, melhorando bastante, após grandes infortúnios, como, por exemplo, um incêndio. Na verdade, o que acontece é a queima das impurezas pelo fogo. Tal foi o destino da cidade de Atami, a qual, depois de ter sido atingida por um incêndio, obteve enorme progresso. Portanto, pode-se concluir com muita segurança que não só acontecimentos bons são maravilhosos. Também os desastrosos geram benefícios, uma vez que eliminam impurezas do corpo, do espírito e do ambiente. E quando essa limpeza termina, tudo fica melhor que antes. Então, não ter doenças é bom, mas ficar doente também será uma bênção. Tendo, portanto, conhecimento bem claro a respeito do verdadeiro significado de um processo de purificação, tanto física quanto espiritual, o ser humano pode viver
com absoluta tranquilidade. São, entretanto, os ensinamentos referentes à purificação, verdades que só se aplicam aos homens de fé. Aos incrédulos, qualquer sofrimento é uma desgraça contra a qual empreendem lutas insanas. Nada conseguem, porém. Além disso, quanto maior a batalha, mais a situação se complica até finalmente mergulharem no abismo. O segredo, portanto, da felicidade humana consiste em compreender cada um, do fundo do seu coração, essas verdades sobre as quais acabei de lhes falar. Mentais. Causas. Encosto espiritual. Hoje, muito se fala em desmoralização das opiniões, aumento da criminalidade e degradação política. Todos esses assuntos têm estreita relação com as doenças mentais, cujas causas estão na parte física e, ao mesmo tempo, relacionadas ao fenômeno do encosto espiritual. Espero não causar estranheza com o que vou dizer. Qualquer pessoa, contudo, desde que não seja um doente mental, poderá compreender facilmente as minhas colocações. Quem recebeu uma educação puramente materialista vai encontrar, entretanto, certa dificuldade de compreensão, uma vez que foram orientados a não acreditar no invisível. O fato de poderem negar não significa de forma alguma inexistência de verdade. Afirmar, então, que não há espíritos, pela simples razão de serem invisíveis, equivale a dizer que ar e sentimentos também não existem. Como este ensinamento parte do princípio segundo o qual a existência do espírito é uma realidade, posso concluir, sem medo de ser considerado supersticioso, que as doenças mentais se devem ao encosto espiritual. Enrijecimento do pescoço. Pela minha experiência, tenho notado que as pessoas, na sua grande maioria, têm o pescoço e os ombros enrijecidos. Raras, porém, o percebem, porque nesses casos o endurecimento é tal que as leva à insensibilidade. Exatamente nesse enrijecimento, contudo, está uma outra causa das doenças mentais. Anemia cerebral e fenômeno do encosto. O enrijecimento do pescoço e dos ombros comprime as veias que conduzem sangue ao cérebro e com isso provoca-lhe anemia na parte frontal. O problema, porém, não se resume apenas a uma simples deficiência de irrigação cerebral. Por ser o sangue a materialização do espírito, a sua insuficiência no cérebro causa também o empobrecimento das células espirituais que o preenchem. Daí, entidades negativas se aproveitarem desse enfraquecimento para aproximar-se das pessoas que apresentam essa irrigação cerebral ineficaz. Na maioria das vezes, o encosto é de um espírito animal. No caso dos japoneses, o principal é a raposa. Pode também ser o texugo e, mais raramente, cão ou gato. Em se tratando de raposas, ninguém sequer imagina quão grande é o seu interesse em manipular qualquer pessoa. É para elas uma forma de se destacarem entre as demais companheiras. Às vezes é possível ocorrer também a interferência simultânea de espírito humano e animal. Em qualquer dos casos, porém, o fator determinante do encosto é a anemia cerebral. Funções do cérebro. A parte frontal do cérebro tem a função de governar o raciocínio, enquanto a posterior comanda o sentimento. Com base nessa realidade, pode-se dizer que na raça branca, com a parte frontal bastante desenvolvida, predomina o raciocínio. Já na amarela, que tem a parte posterior mais ampla, imperam os sentimentos. Por outro lado, no interior do ser humano, trava-se uma constante batalha entre razão e emoções. Quando o racional vence, a pessoa se torna cruel. Caso se sobreponham as sensações, agem os instintos, o que é muito perigoso. O correto é harmonizarem-se os dois lados, sem inclinação para nenhum deles. Manifestação da vontade. É fundamental,
para que as ideias se expressem em ação, uma dose maior ou menor de vontade, cuja origem se encontra no centro da região umbilical. É daí que partem as ações humanas, posteriormente concretizadas através da trindade das ideias, ou seja, da conjugação de 3 fatores, a saber, a vontade, o sentimento e o raciocínio, constituindo este último o poder ativo que controla os excessos das emoções e dos instintos. Então, ao manter a vida em ordem, através do controle pela razão dos impulsos espontâneos, o ser humano consegue levar uma vida normal. Se, contudo, perder a força dessa lei, qual seja o domínio da razão, seus sentimentos ficam desequilibrados e ele cai no abismo, tornando-se assim um doente mental. Esperteza do negativo. Sabendo que a lei da razão impera na parte frontal do cérebro, o espírito negativo invade e domina exatamente esse ponto. Entretanto, para que tal fenômeno ocorra, é preciso que essa região esteja espiritualmente debilitada. Além do mais, pelo fato de ser a parte frontal do cérebro o ponto mais elevado do corpo físico, ao invadi-la, o encosto manipula livremente o ser humano. Fica claro então que se a pessoa estiver na plenitude de sua energia espiritual, não há possibilidade de atuação do negativo. Poder de atuação do encosto. O poder de atuação dos encostos é proporcional à escassez de energia espiritual encontrada na parte frontal do cérebro. Essa debilidade energética advém da solidificação de toxinas nas regiões do pescoço e ombro que comprimem os vasos sanguíneos, impedindo a livre circulação do sangue no cérebro. Pode-se dizer acertadamente que nos dias atuais ninguém tem 100% de energia espiritual na cabeça. Conforme já falei em outras ocasiões, mesmo as pessoas mais notáveis da sociedade apresentam uma deficiência que varia entre 20% e 30%. Observe que muitas vezes perguntam qual a razão de alguém respeitável ter cometido erros imperdoáveis ou estar impossibilitado de compreender determinadas ocorrências ou ainda ter falhado em pontos relevantes. Na verdade, a causa são os 20% ou 30% a menos de energia espiritual no cérebro. Até mesmo quando alguém consegue realizar atos louváveis, apresenta uma deficiência energética de 20%. Mas, se cultivarem ideias negativas ou cometerem pecados, a mesma debilidade atinge os 40%, estado esse bastante comum no mundo atual, o que facilita muitíssimo a atuação do espírito negativo. Histeria. Normalmente as pessoas apresentam uma deficiência de energia espiritual em torno de 40%, podendo a qualquer momento ultrapassar os 50%. Nessa situação cometem atos malignos e erros imperdoáveis. É o caso, por exemplo, das histerias, quase sempre causadas por espíritos de raposa. Também as explosões de raiva ou ciúme têm como causa a deficiência de energia espiritual do cérebro, que já foi além dos 50%. Nesse estágio, a pessoa emite ideias desconexas e arma escândalos. É, porém, um estado passageiro, já que o teor de deficiência volta para menos de 50%. O homem deve, por isso, permanecer vigilante para evitar cair nesse estado desesperador de descontrole emocional. Os criminosos. A razão pela qual existem atualmente tantos criminosos reside no fato de a deficiência de energia cerebral ter ultrapassado o nível dos 50%. Nesses casos, o encosto costuma ser o de um espírito animal, que leva as pessoas a agirem e a se sentirem como tais, manifestando uma crueldade bestial inimaginável, embora ainda conservem a sua forma humana. Conclusões. Conforme já disse, não há ninguém que possua 100% de energia espiritual. Por isso, todos podem ser influenciados por encostos. Então não existe ninguém que esteja de fato livre das doenças mentais. Em compensação, há um meio eficaz de cura
para as perturbações generalizadas que afligem a humanidade. É o jorei, que dissolve as toxinas solidificadas, permitindo que sejam posteriormente eliminadas. Dessa forma, o sangue poderá irrigar adequadamente o cérebro. Como os messiânicos recebem jorei com frequência, jamais ultrapassarão o limite de 30% nas deficiências espirituais. Nesse sentido, os ensinamentos poderão contribuir enormemente para a prevenção de um mal tão assustador como o das doenças mentais. Quanto à origem das solidificações em volta do pescoço e nos ombros, nem preciso dizer que advém dos remédios. Espirituais. Doenças e espíritos. Conforme já expliquei anteriormente, as doenças são ações purificadoras, necessárias ao fortalecimento da vida humana. É preciso, entretanto, saber que existem algumas enfermidades causadas por encostos de espíritos. Sobre esse fato, desde antigamente, muitas religiões têm se manifestado colocando como causa de todas as doenças a interferência de entidades negativas. Contudo, pelas minhas pesquisas e observações, concluí que existem duas maneiras de uma doença se materializar. A primeira é como um processo natural de purificação do corpo. A segunda, como uma manifestação de espíritos doentes. Esses dois aspectos estão inseparavelmente relacionados, porque a doença causada por encosto fica limitada no organismo à parte correspondente ao plano espiritual, a qual com certeza acumula muitas máculas. Portanto, ao serem eliminadas essas nuvens, o corpo espiritual atinge um determinado nível de purificação e, com isso, a doença desaparece automaticamente do corpo físico. Assim acontece porque torna-se impossível a um espírito doente apoderar-se de um ser humano purificado e saudável. Em outras palavras, quero dizer-lhes que a verdadeira causa de qualquer doença são as nuvens espirituais. Daí a necessidade de serem constantemente eliminadas pelo jorei, para que o organismo permaneça sempre revigorado. Pode-se então concluir que o aparecimento de doenças não é culpa do encosto. O princípio correto de sua origem são as inúmeras máculas acumuladas pelos seres humanos. Guardem, pois, no fundo do coração esta verdade. Nenhum espírito negativo tem poder para aproximar-se de pessoas cujo organismo esteja livre de toxinas e tenham a alma pura e fortalecida. Nuvens espirituais. Por que se acumulam nuvens no corpo espiritual? Devido à falta de luz, sem a qual o poder do espírito primordial fica limitado. O que fazer então? Para evitar a concentração de nuvens espirituais, é preciso recorrer à religião, pois no momento em que o homem se volta para Deus, a luz divina penetra em sua alma. Consequentemente, aumenta a força do espírito primordial e não se acumulam tantas máculas. Ainda, no caso de haver uma entidade animal parasitária, será automaticamente afugentada e o espírito secundário perderá, desse modo, o poder de praticar o mal. Portanto, quem não se curva diante de Deus, corre o perigo de repentinamente e por qualquer motivo tornar-se um homem mau. É por essa razão que eu afirmo: o homem sem fé é perigoso. Podemos, portanto, concluir que a causa pela qual os males sociais não diminuem é exatamente a existência de muitas pessoas incrédulas nas quais não se pode confiar. Embora aparentem bondade, nunca terão de fato uma índole benévola, porque lhes falta Deus no coração. E por esse motivo não merecem confiança. São, na realidade, pessoas más e gravemente doentes. Máculas e doenças. Muitas religiões já falaram sobre a relação entre máculas espirituais e doenças. Agora, eu vou comentar esse assunto do ponto de vista da ciência divina. Como já ensinei em outras ocasiões, toda vez que surgem maus pensamentos ou se cometem erros, aumentam as nuvens no espírito.
Quando elas atingem um elevado grau de densidade, ocorre uma ação purificadora para dissipá-las. É essa a lei do mundo espiritual, e dela ninguém escapa. Na maioria das vezes são processos eliminatórios que se apresentam como uma doença. Assim acontece porque as máculas do espírito se manifestam no físico em forma de sangue impuro ou pus. Há, contudo, outros métodos de purificação representados pelos mais variados infortúnios. Um ponto fundamental também é saber que as doenças de origem espiritual, ou seja, as causadas por pecados, são difíceis de serem curadas. Geralmente a recuperação completa só ocorre após longos anos. É o caso de moléstias como tuberculose, câncer, osteomielite, por exemplo. Dissipação das máculas. Há duas formas de dissipar as máculas: pelo sofrimento e pela prática de boas ações, as quais permitem que virtudes sejam acumuladas. Vou citar 2 exemplos que poderão trazer a todos maior esclarecimento a respeito das minhas considerações. Há alguns anos, um jovem tuberculoso, que havia sido desenganado pelos médicos, ingressou num credo denominado Tenri. Ansioso por realizar algum benefício em favor do próximo, decidiu limpar o catarro que as pessoas cuspiam nas ruas de sua cidade. Dedicou-se a essa tarefa durante 3 anos. Um dia, percebeu que sua moléstia havia desaparecido e ele estava completamente curado. O segundo fato refere-se ao episódio ocorrido com Chogoro Yamamoto, famoso bandido japonês, mais conhecido como Jirocho de Shimizu. Certa vez, Yamamoto encontrou-se com um grão-sacerdote budista que lhe disse em tom bastante sério: "Vejo em seu rosto o sinal da morte. Você tem, no máximo, mais 1 ano de vida." Diante de tal presságio, algo tocou-lhe a alma. E então Yamamoto doou toda a sua fortuna e retirou-se a um templo budista para aguardar a morte. Passaram-se 2 anos e nada lhe aconteceu. Um dia voltou a cruzar com o religioso e dirigiu-se a ele, pensando em acusá-lo de o ter enganado. Mas antes que tivesse tempo de pronunciar qualquer palavra, o grão-sacerdote lhe falou: "Coisa estranha, aquele sinal de morte que vi em seu rosto quando nos encontramos pela primeira vez desapareceu por completo. O que você fez?" Jirocho contou-lhe como havia procedido. E o religioso concluiu, dizendo a ele que a prática das boas ações o havia afastado da morte.